Sem sombra de dúvidas, a Bíblia é o livro mais interessante de toda a história. Você já ouviu falar no nome de Balaão? A Bíblia vem nos falar a respeito de um personagem do Antigo Testamento, um personagem muito intrigante e misterioso ao mesmo tempo, um personagem que era um bruxo, um feiticeiro. Mas além de um bruxo e de um feiticeiro, Balaão também, logo após ser um bruxo e um feiticeiro, também foi um dos profetas do Antigo Testamento. Balaão foi contemporâneo da época de Moisés e da época de Josué. Mas, afinal de contas, quem foi Balaão? Fiquem com esse vídeo, deixem os seus likes e também os seus comentários do que vocês acharam do vídeo. Balaão é um feiticeiro na Torá, no Pentateuco, no Antigo Testamento, cuja história começa no capítulo 22 do livro de Números. Cada referência antiga a respeito da pessoa de Balaão o considera um não israelita, mas um descendente de Abraão por Midian, um filho de Abraão que era filho da segunda esposa de Abraão, que era, no caso, Quetura. Além de Balaão não ser um israelita, ele também é considerado como sendo um feiticeiro e logo após um profeta, que era filho de Beor. Embora o personagem, sendo pai de Balaão, o tal Beor, ele não é claramente identificado no texto bíblico, apesar de ter alguns comentários rabínicos e que fazem parte da tradição judaica a respeito do pai de Balaão. Embora algumas fontes possam apenas descrever as bênçãos positivas que ele concede aos israelitas, ele é insultado como um homem perverso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, como nós podemos ver no Novo Testamento em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, Judas, capítulo 1, versículo 11, Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. A Bíblia nos diz que Balaão recusou-se a falar o que Deus não disse e não amaldiçoou aos israelitas, embora o rei Balaque de Moabe lhe tenha oferecido muito dinheiro para que fizesse isso. Isso está escrito em Números capítulo 22, 24. Mas o erro de Balaão e a fonte de sua maldade vieram da sabotagem dos israelitas quando eles entraram na Terra Prometida, de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Balaão disse ao rei Balaque como fazer os israelitas cometerem pecado, atraindo-os para a imoralidade para com as sacerdotisas dos deuses pagãos, fazendo com que os israelitas comessem comidas sacrificadas aos ídolos e tivessem relações com as mulheres sacerdotisas de deuses pagãos. Os israelitas então caíram em transgressão devido a essas armadilhas de Balaão, e Deus enviou uma praga mortal para eles como resultado. Isso está escrito em Números capítulo 31, versículo 16. Agora, a respeito do significado do nome Balaão, existem alguns significados do nome Balaão, mas os dois significados que são mais aceitos, apesar de que existe provavelmente um outro significado perdido do nome Balaão, é que o nome Balaão, em seu primeiro significado, significa destruição de um povo. E o seu segundo significado é o seguinte: dono de pessoas. A história principal de Balaão ocorre durante a estada dos israelitas nas planícies do reino de Moabe, a leste do rio Jordão, no final dos 40 anos de peregrinação, pouco antes
da morte de Moisés e da travessia do rio Jordão. Os israelitas já derrotaram 2 reis na Cisjordânia: Sion, rei dos amorreus, e Og, o rei gigante do reino de Bazã. Balaque, o rei de Moabe, consequentemente fica assustado e alarmado com as vitórias e mais vitórias do povo de Israel e envia os seus anciões e sábios de Midian e seus mensageiros moabitas para Balaão, filho de Beor, para induzi-lo a vir a amaldiçoar, para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Agora sobre a localização da cidade de Balaão, chamada de Petor. Ela é simplesmente dada como que fica perto do rio da terra dos filhos de seu povo. No texto massorético e na Septuaginta isso. Embora o Pentateuco samaritano e a Vulgata e a Peshita, a Bíblia Peshita aramaica, identifiquem sua terra como sendo na terra do reino de Amon, a cidade de Petor sendo na terra do reino de Amon, onde teria nascido Balaão. Balaão responde que ele só pode fazer o que Deus ordena, e Deus, por meio de um sonho noturno, disse a ele para não ir. Balaque, consequentemente, envia sacerdotes de alto escalão e oferece honras a Balaão e muito dinheiro. Balaão continua a pressionar a Deus e Deus finalmente permite que ele vá, mas com instruções para dizer apenas o que Deus mandar a ele. Balaão então parte pela manhã com os príncipes de Moabe. Deus fica irado por ele ter ido e envia um anjo, como Números capítulo 22, versículo 22 descreve, para impedi-lo. A princípio, o anjo ele é visto apenas pelo asno de Balaão, pela jumenta de Balaão, que Balaão está montado, que tenta evitar o anjo. Depois que Balaão começa a punir o seu animal por se recusar a se mover, ele recebe milagrosamente o poder de fala. Simplesmente o animal de Balaão começa a falar, segundo Números capítulo 22, versículo 28. E então o seu asno reclama do tratamento que Balaão o faz. Nesse ponto, Balaão tem a permissão para ver o anjo. O anjo logo o informa que o ato que o animal se afastou do mensageiro é a única razão pela qual o anjo não matou a ele. Balaão imediatamente ele se arrepende, mas é instruído a continuar. Balaque se encontra com Balaão e eles vão aos lugares altos e oferecem sacrifícios em 7 altares, levando a Balaão a receber uma profecia de Deus, a qual ele fala a Balaque. No entanto, a profecia abençoa a Israel, contrariando a vontade do rei Balaque, que queria amaldiçoar ao povo de Israel, o povo de Deus. O rei Balaque ele então protesta contra Balaão, porém Balaão o lembra que ele só falaria as palavras que Deus colocasse em sua boca. Então Balaque o leva para outro lugar mais alto ainda, para tentar novamente, construindo outros 7 altares ali, fazendo sacrifícios em cada um. Balaão então fornece a profecia, abençoando novamente o reino de Israel, o povo de Israel. Balaão finalmente é levado por um agora muito frustrado Balaque para Peor. E após os 7 sacrifícios lá, decide não buscar encantamentos, mas em vez disso olha para os israelitas do topo. O Espírito de Deus desce sobre Balaão e ele entrega uma terceira profecia positiva, abençoando novamente o povo de Israel. No total, Balaão fez aparentemente 7 profecias, as mais importantes no caso, que foram a primeira em Números capítulo 23, versículo 7 ao 10, onde ele profetiza a exaltação única do reino de Israel e seus incontáveis números. A segunda
profecia está descrita no livro de Números, capítulo 23, versículos 18 e 24, onde se celebra a virtude moral de Israel e sua monarquia e conquistas militares. A terceira profecia de Balaão está descrita no livro de Números, capítulo 24, verso 3 ao 9, onde celebra a glória e as conquistas da monarquia de Israel. A quarta profecia de Balaão está descrita em Números capítulo 24, versículo 14 ao 19, onde ele profetiza a vinda de um rei que conquistará o reino de Edom e de Moabe. A quinta profecia está descrita em Números capítulo 24, versículo 20, onde diz a respeito das ruínas de Amaleque. A sexta, no caso, profecia de Balaão está descrita no livro de Números, capítulo 24, versículo 21 ao 22, onde diz a respeito da destruição dos quenitas pelo reino da Assíria. E a sétima profecia e última profecia de Balaão está descrita também no livro de Números, capítulo 24, versículo 23 e 24, onde diz a respeito aos navios de Quitim vindos do oeste para atacar a Síria e a Éber. Existem curiosidades a respeito do personagem Balaão que estão descritas na literatura rabínica e nas tradições judaicas antigas. Na tradição, no caso na literatura rabínica, Balaão ele é representado como um dos 7 profetas que não eram judeus. Os outros 6, sendo seu pai Beor, o pai de Balaão, Jó, e os 4 amigos de Jó, que isso tudo está descrito no Talmud. Nessa literatura, Balaão gradualmente adquiriu uma posição entre os povos árabes, que foi exaltada tanto quanto a de Moisés entre os judeus. Isso está escrito em Midrash Rabbah 20. A princípio, sendo um mero intérprete de sonhos, mas depois se tornando um grandioso feiticeiro, um grandioso bruxo, um grandioso mago, até que finalmente o espírito de profecia desceu sobre ele. Alguns diziam que tudo que ele abençoava era abençoado, e tudo que ele amaldiçoava era amaldiçoado. Segundo o Talmud, Balaão possuía o dom de ser capaz de determinar o momento exato durante o qual Deus estava irado, um dom concedido a nenhuma outra criatura no mundo. Na literatura rabínica, Balaão ele é descrito como sendo, ele é retratado como sendo um homem cego de um olho, coxo de um pé. E seus discípulos, seus seguidores, eles são vistos por 3 qualidades moralmente corruptas, por assim dizer. Um olho mau, um porte arrogante e altivo, e um espírito avarento e ganancioso. Balaão, segundo o livro de Iachar, ele seria o pai de 2 personagens do livro de Êxodo, que são chamados pelo nome de Janes e Jambres, os feiticeiros, os magos da terra do Egito, que serviam às entidades, aos ídolos, às idolatrias egípcias, e através do poder que essas entidades, que esses demônios concediam a eles conseguiam fazer com que a água se tornasse em sangue e podiam transformar madeira em animal. Alguns historiadores da antiguidade mencionaram muito o personagem de Balaão, como nós podemos ver o historiador Joséfo, ele menciona e parafraseia que Balaão, na sua época, era o maior ou o melhor profeta de seu tempo, mas com uma disposição mal adaptada para resistir à tentação. Filo descreve Balaão como sendo um grande bruxo na vida de Moisés. No Novo Testamento, Balaão é colocado como um falso mestre ou um falso profeta.
Até porque Balaão, ele serviu ao mundo das trevas. Ele foi um feiticeiro, ele foi um bruxo, ele foi um homem voltado ao ocultismo. Porém, ele se voltou para Deus e se tornou um profeta. Porém, existem pessoas que mesmo se voltando para Deus, se voltando para a fé, se voltando para a luz, acabam tornando a voltarem para as trevas, tentando, de certas formas, ir contra os preceitos de Deus e acabam morrendo e não tendo a sua salvação por conta de suas escolhas de voltar ao reino das trevas. No livro de Josué, capítulo 13, versículo 22, registra que Balaão morreu a fio de espada durante uma batalha pela ocupação rubenita na terra de Moabe. Deixem os seus likes se vocês gostaram deste vídeo a respeito da origem e da vida de Balaão e curiosidades nas tradições rabínicas, na cultura judaica e muito mais para todos vocês. Fiquem todos com Elohim e até ao próximo vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui.